você tem aqui o ponto P e suponha que você tem um F de P. P precisa pertencer ao domínio de F, para falar em diferenciabilidade em P, tá? Que eu vou calcular esse limite. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O que é que significa que esse limite é o número real? Significa que pela direita eu tenho uma reta tangente, que é essa reta aqui. O coeficiente angular dessa reta, quem é? É o limite do coeficiente angular das retas secantes, mas fazendo o x tendendo a P pela direita. Acontece que eu também tenho o conceito de diferenciabilidade em P pela esquerda. Nós dizemos que F é diferenciável à esquerda em P, quando P pertence ao domínio de F, e o limite com x tendendo a P pela esquerda é um número real. Neste caso, tal limite é denotado por F' de quê? P menos. E a reta passando por esse ponto, com o coeficiente angular F' de P menos, tá? Essa reta é denominada reta tangente à esquerda, ao gráfico de F em P, F de P. Então, pode acontecer o seguinte, ó. Pode acontecer do gráfico de F chegar nesse ponto aqui assim, ó. Aí eu tenho uma reta tangente à esquerda, e essa reta tangente à esquerda não necessariamente é igual à reta tangente à direita. Quando as retas tangentes, que vou chamar de T+, a reta tangente à direita, e T-, a reta tangente à esquerda, quando essas retas são distintas, o que é que o gráfico de F apresenta num ponto? Um bico. O bico ocorre nessa situação, em que ela é diferenciável à direita, é diferenciável à esquerda, mas as retas tangentes são distintas. E quando é que as retas tangentes são distintas? Quando os limites laterais são distintos. É óbvio que para ter reta tangente à direita, ponto P precisa ser ponto de acumulação do domínio da função à direita. Para ter reta tangente à esquerda, o ponto P precisa ter ponto de acumulação do gráfico de F à esquerda. E quando é que tem reta tangente? Quando o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda. E os dois são números reais iguais, são números reais iguais. Então, quando o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda, sendo números reais, a função é diferenciável em P. Não é não? Sendo P ponto de acumulação pela direita e pela esquerda, quando é que o limite existe? Quando os limites laterais existem e são iguais. É se e somente se. Ou seja, quando é que eu tenho reta tangente? Ser o ponto P um ponto de acumulação dos dois lados. Quando tem tangente pela direita, tem tangente pela esquerda e as tangentes são iguais. Se tem tangente pela direita, tem tangente pela esquerda, mas elas são distintas, que é o caso em que os seus coeficientes angulares são distintos, você tem o quê? Um bico. É geométrico isso é geométrico. Você tem um bico. Quando é que um bico? Quando a tangente pela direita é diferente da tangente pela esquerda. Quando as duas tangentes são iguais, você não tem um bico, você tem a tangente. Entendido aí? Entendido? Vejamos uma situação em que isso ocorre. Diga. Lembra que o senhor tinha mencionado em uma aula anterior que as funções diferenciadas não podem ter bico. É alguma coisa do tipo. Isso se aplica aí? Sim. Porque elas têm que ser suaves e tal. Sim, mas ser diferenciável, veja bem, ser diferenciável é esse limite aqui existir. Se o ponto é ponto de acumulação pela direita e pela esquerda, esse limite existe se somente se existe o limite pela direita, ele é um número real, existe o limite pela esquerda, ele é um número real, e esses limites são iguais. É somente se. Agora, observe o seguinte, se o ponto é ponto de acumulação somente pela direita,
ponto de acumulação do domínio da função somente pela direita, ela é diferenciável em P, se somente se ela é diferenciável em P pela direita, porque a derivada pela direita é a derivada. E se o ponto é ponto de acumulação somente pela esquerda do domínio da função, ela é diferenciável em P, se somente se ela é diferenciável em P pela esquerda. Pois a derivada em P é a derivada em P pela esquerda. Tá? Entendido aí? Tá certo? Então você tem esses conceitos, tá? Bom, vamos ver um exemplo que é ponto de acumulação dos dois lados. Vou pegar um exemplo que está aqui para não ter trabalho de montar. Tá? Pega essa função aqui, ó. Seja f de R em R dada por f de x igual x2 menos 2x, se x é maior que 1. E é 1 menos 2x, se x é menor que ou igual a 1. Tirando o 1, o que sobra no domínio são dois intervalos abertos. Em cada um desses intervalos, a função coincide com um polinômio. Portanto, ela é diferenciável em cada um desses intervalos abertos. O problema de diferenciabilidade se houver no 1, que é o divisor de águas do domínio da função. Então, tem-se que, primeiro, o 1 pertence ao domínio de f, claro, o domínio de f é os reais. Quanto equivale f de 1? Quanto equivale? 1 menos 1, por debaixo dá menos 1. Agora vamos calcular os limites laterais do quociente de Newton, da função, tá? Então veja. Limite, primeiro limite, tá? Ponto aqui, limite com x tendendo a 1 de quem? X tendendo a 1 pela direita, de f de x menos f de 1 sobre o quê? X menos 1. Isso aqui é o limite com x tendendo a 1 pela direita, de quê? X tendendo a 1 pela direita, x é maior do que 1, f de x é x2 menos 2x, menos f de 1, que é quanto? Menos 1, então fica o quê? Mais 1, sobre x menos 1. Mas esse limite é fácil de calcular, pois ele é o limite com x tendendo a 1 pela direita de quem? Isso aqui é x menos 1 ao quadrado, certo? Sobre x menos 1. Portanto, isso é o limite com x tendendo a 1 de x menos 1, que dá quanto? 0. O limite ou seja, a função é diferenciável pela direita, no 0. E quem é a derivada? No 0 não, no 1. Ela é diferenciável pela direita no 1 e a derivada à direita no 1 é 0. Agora, quem é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda? Do mesmo quociente, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Quem é? Esse é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda, certo? De f de x, quanto é f de x? 1 menos 2x, menos 1 dá mais 1, sobre o quê? X menos 1. Isso dá o limite com x tendendo a 1 pela esquerda, de quanto? De 2 menos 2x sobre x menos 1.
Portanto, isso é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda. Coloco menos 2 em evidência, então fica menos 2 vezes x menos 1, certo? Sobre x menos 1. Isso é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de menos 2, né? Cancela isso com isso, né? Simplifica, né? Menos 2, que dá quanto? Menos 2. Daí sai, daí eu tenho, daí f é diferenciável. A função tem derivada em 1 à direita. E quem é a derivada da f em 1 pela direita? Quem é? Quem é? É esse limite aqui, que é quanto? 0. A f é diferenciável em 1 à esquerda. Quem é a derivada da f em 1 à esquerda? Quem é? Menos 2. E, assim, a f não é diferenciável em 1. Porque, claro, o limite pela direita é diferente pela esquerda. E a f não é diferenciável aonde? Em 1. Tá? Observe que a f é contínua em 1. Observe que a f é contínua em 1. Observe, como observação, observe que quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita? Isso é o limite com x tendendo a 1 pela direita de quem? De x2 menos 2x. Que é igual a quanto? 1 menos 1. E o limite com x tendendo a 1 tá pela esquerda de f de x. Quem é? É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de 1 menos 2x. Que dá quanto? Menos 1. Logo, o limite de f de x com x tendendo a 1 é igual a f de 1. Ou seja, a função ela é contínua no 1, mas ela não é diferenciável no 1. Você veja o seguinte, esse é um caso em que o gráfico da função no 1 vai fazer o quê? Um bico. Porque a reta tangente pela direita, que tem coeficiente angular menos 2, é diferente da reta tangente pela esquerda, tem coeficiente angular 0. Então o gráfico fará um bico no 1. Não é diferenciável. Tá? Agora, bico não ocorre, ainda veremos hoje. O bico, ele não é verdade que ele só ocorre quando tem reta tangente pela direita e reta tangente pela esquerda. E as retas tangentes são distintas. Você vai ver que pode ser que as retas tangentes pela direita e pela esquerda sejam iguais e mesmo assim tem um bico. Mas não é aqui, é no outro contexto. Porque se as retas tangentes, se a função tem derivada pela direita, derivada pela esquerda, e as derivadas são diferentes, tem bico. Tá? Agora eu posso ter reta tangente sem ter derivada. Veremos daqui a pouco. Conceito de reta tangente em que não há derivada, mas tem reta tangente. Vamos pegar um outro exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Professor, Diga. quando eu tiver essa situação de B, as retas tangentes elas sempre vão ter sinais opostos já? Não, não precisa ter sinais opostos, não.
Os lados opostos. Se a derivada da direita é menos 1 e a derivada da esquerda é menos 2, tem bico. Porque uma reta tangente tem coeficiente angular menos 1 e a outra tem coeficiente angular menos 2. Vai ter um bico. Significa que a função está chegando aqui assim e está saindo assim. Mas forma um bico. As retas tangentes são distintas. Não precisa ser assim não, ó. Tá? Vou pegar um outro exemplo. F de x seja f de r em r dada por f de x igual a 2x mais 1, se x é maior que ou igual a 1, e x3 menos x mais 3, se x é menor do que 1. Estou pegando isso aí porque montar esses exemplos que dá certo, dá um certo trabalhinho. Então eu prefiro, já tenho pronto aqui. Então, tem esse aqui. Vamos começar. De novo, tirando 1, o que fica no domínio são dois intervalos abertos. Intervalo menos infinito 1 aberto, intervalo 1 aberto mais infinito. E nesses dois intervalos abertos, a função coincide com uma função polinomial. Então ela é diferenciável em qualquer um desses intervalos abertos. Tá? O problema de diferenciabilidade se ocorrer no 1. Então, tem-se que... Primeiro, quanto 1 pertence ao domínio de f, claro. Quem é f de 1? Quem é? Não é quanto? 3. Agora vejamos os limites laterais. Limites laterais. Será que dá para aproveitar aqui? Dá. Limite com x tendendo a 1 pela direita de f de x menos f de 1. Qual é? É o limite com x tendendo a 1 pela direita de... Quem é f de x com x tendendo a 1 pela direita? 2x mais 1. Menos f de 1. Quanto é f de 1? 3. Sobre x menos 1. Isso é igual ao limite com x tendendo a 1 pela direita de quê? De 2x menos 2, x menos 1, que é o limite com x tendendo a 1 pela direita de 2 vezes x menos 1 sobre x menos 1, que é igual ao limite com x tendendo a 1 pela direita de 2, que dá quanto? 2. E agora vamos calcular, tá, o limite com x tendendo a 1 pela esquerda, do mesmo quociente de Newton. E limite com x tendendo a 1 pela esquerda de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Então, quem é isso? Não. Quem é? É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de... Quem é f de x com x tendendo a 1 pela esquerda? x3 menos x mais 3. Tá? x3 menos x mais 3. Menos f de 1. Quanto é f de 1? 3 sobre 4. X menos 1. Isso é igual a limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quanto? De x3 menos x sobre x menos 1. Isso aqui é o limite
com o x tendendo a 1 pela esquerda. No numerador eu posso colocar o x em evidência. Então fica x vezes x2 menos 1 sobre x menos 1. Né? Só que isso aqui é 1 ao quadrado, tá? Então o que é que eu tenho aqui?